Essa semana, o céu conta uma história com começo, meio e fim muito claros. Começa numa transição que é suave no domingo e termina no sábado com uma lua cheia em Escorpião, que não deixa nada para esconder. São 7 dias, então a gente vai ao que importa. No final do domingo, a lua sai de Purva Phalguni, a nakshatra do prazer, do encontro, do amor espontâneo, e entra em Uttara Phalguni, que é a nakshatra da responsabilidade, daquilo que vem depois do primeiro encontro, ou dos primeiros encontros. Se Purva é a festa, Uttara é aquilo que a festa gerou, aquilo que foi criado depois e que pede a nossa atenção agora. A semana começa dizendo então que o tempo de só aproveitar a vida e curtir passou, e agora vem o tempo de honrar aquilo que foi criado. É muito interligado, interconectado, Purva Phalguni, com o namoro de um relacionamento, e o Uttara Phalguni com o casamento que se segue, né? O noivado ou o casamento. Na segunda-feira, que é o dia mais denso da semana, dia 25, e também vai ser o dia mais sagrado, porque a segunda tem 4 trânsitos e um dos eventos espirituais centrais, né, que é o Ekadashi. De madrugada, a lua entra em Kanya, que é o signo de Virgem, e o humor emocional muda bastante. Vai de Leão, que quer brilhar, né, que quer aparecer, para Virgem, que quer entender e quer servir. Muitas vezes pode até ficar nos bastidores. Cuidado com o excesso de autocrítica nesse dia, porque a lua em Kanya, em Virgem, analisa demais e nem tudo precisa de uma análise. De manhã, o Sol avança para Rohini, que é a nakshatra mais amada do zodíaco, associada à fertilidade e também ao crescimento abundante. A energia solar dessa semana acaba sendo de cultivo, não de batalha. É uma boa hora para você semear tudo aquilo que você quer ver crescer lá no futuro. À tarde, Mercúrio muda para Mrigashira, que é a nakshatra do cervo. É a nakshatra do buscador eterno, a mente que fica muito curiosa e também pode ficar muito dispersa. Usa para explorar, mas não para decidir. Não é o momento de você decidir alguma coisa. Então chegamos ao centro do dia, que é o Ekadashi. O Ekadashi, nesse caso, está associado a Mohini, o 11º Titi, o 11º dia lunar da quinzena crescente, que é uma das datas mais importantes do calendário lunar védico. Mohini é a única forma feminina que Vishnu assume. Ela aparece no mito do batimento do oceano cósmico, né, o Samudra Manthana, quando Devas e Asuras batem o oceano de leite para extrair o néctar da imortalidade, o Amrita. Quando o néctar surge, os Asuras o tomam para eles, né? E Vishnu se transforma em Mohini para poder recuperar. Então, é uma mulher de beleza impossível, encantadora, né, hipnotizante, e ela realmente hipnotiza os demônios, os Asuras, enquanto distribui o néctar apenas para os devas, apenas para os deuses. E os Asuras, então, que foram enganados, mas, veja bem, eles foram enganados pelo próprio desejo, né? Não tanto por Mohini. Mohini foi a ferramenta, mas o que enganou eles de verdade foi o próprio desejo. Então, eles queriam tanto aquilo que encantava que não conseguiam ver o que estava acontecendo, não conseguiam ver a realidade como era. Esse é o ensinamento de Mohini Ekadashi, principalmente. A ilusão que aprisiona, né? A ilusão que liberta. São 2 ilusões, uma que aprisiona e uma que liberta. E elas são a mesma força. A diferença está como você se relaciona com ela. O convite desse dia, então, é para você observar o que te encanta de uma forma automática. E esse é o perigo. O que você busca sem questionar, né? O que consome a sua energia sem que você esteja percebendo, né? Não é necessário você abandonar o desejo.
Você só precisa olhar ele com clareza e ter certeza de que aquilo é desejo. Então é um dia excelente para jejum, meditação, mantra e intenção de desapego, de acordo com a prática de Ekadashi que você recebeu, né, de uma pessoa que te orientou para isso. Na terça-feira, dia 26, Mercúrio sai da combustão. E essa é uma boa notícia, né? Essa é a virada mais prática dessa semana. Há semanas, Mercúrio estava em Asta, que é o estado de combustão, queimado pela proximidade do Sol. Então, ele perdia a clareza e as nossas comunicações travavam. Contratos tinham um certo ruído, conversas, decisões saíam todas distorcidas. Às 13h15 dessa terça, aproximadamente, dependendo do lugar onde você estiver, Mercúrio finalmente ultrapassa a órbita de combustão e respira. A partir dessa tarde, a comunicação volta a fluir. Se você estava esperando o momento certo para assinar um documento, seja para fazer uma proposta, ter uma conversa mais difícil, essa semana, a partir de terça, esse é o momento. À noite, a Lua entra em Chitra Nakshatra, a Nakshatra da beleza e da criação artística. Então, é uma combinação excelente, né? A mente clara com uma sensibilidade aberta e sensível. É uma boa noite para você criar qualquer coisa. Quarta-feira, a Lua entra em Tula Rashi, que é o signo de Libra. Dia 27, então, por volta das 10h30 da manhã, a Lua ingressa no signo de Libra, passa da análise para a diplomacia, da crítica excessiva, de repente, para um estado de mais harmonia. A Lua, em Libra, ela quer equilíbrio, ela quer que todo mundo se entenda, quer acordos. É um bom dia para mediar, para mediações, para fazer parcerias, para conversar com pessoas que você precisa conversar com um certo tom de leveza. Mas cuidado com a sombra de Libra. A busca por um consenso pode fazer você perder o contato com o que você realmente pensa, porque Libra tende a ser extremamente democrático e às vezes se perde um pouco do seu próprio senso de eu. Um equilíbrio sem honestidade não é bem um equilíbrio, né? É uma acomodação. Quinta-feira, dia 28, às 21h55 aproximadamente, Marte ingressa em Bharani, Mangala em Bharani. No final da quinta, então, esse movimento que é o movimento mais pesado dessa semana, a gente pode dizer assim, Mangala sai de Ashwini, Marte sai da nakshatra de Ashwini, que é a faísca do começo, a ignição, e entra em Bharani, que é a nakshatra regida por Yama, que é o senhor dos ciclos e dos encerramentos. Bharani não é sobre destruição, é sobre a lei, que nenhum ciclo pode ficar artificialmente aberto. É uma lei de que tudo aquilo que começa um dia precisa terminar. Então, Marte em Bharani é a coragem de você ir até o final das coisas. Muitas vezes isso pode doer, muitas vezes isso pode ser difícil. E é essa energia de Bharani que a gente precisa ter ao nosso redor para fechar aquilo que ficou aberto. Então, para ter uma conversa que você vinha evitando, para encerrar o que morreu, mas você ainda vinha alimentando por um hábito, por um medo, ou ansiedade. O que na sua vida está pedindo para você ter um encerramento, fazer um encerramento honesto, de forma honesta, de forma clara, de forma muito transparente. Na sexta-feira, dia 29, a gente tem uma virada, que sexta traz para a gente 2 trânsitos que mudam a textura da semana. Esse caminhar da semana que vinha de um jeito, agora tem uma mudança. De madrugada, às 2h52 aproximadamente, Mercúrio ingressa em Mithuna Rashi, que é o signo de Gêmeos. E é o seu próprio signo. Então, Mercúrio fica digno dentro desse signo. Quando um planeta está no signo que ele rege, ele fica em casa.
confortável, preciso, né? Ele fica extremamente no seu ambiente mais natural. Mercúrio em Gêmeos é a comunicação mais afiada, é um raciocínio rápido, é ter facilidade com as palavras, encontrar palavras, em ter ideias. E se a semana teve esse represamento na comunicação, inclusive nós viemos de um período de combustão de Mercúrio, a sexta-feira é o desbloqueio total. Porque na terça a gente tem oficialmente Mercúrio fora da combustão, mas leva um tempo para ele poder se estabelecer. E quando ele ingressa em Gêmeos, ele tem mais uma camada de clareza, né, de transparência. Aí no final da noite, ainda de sexta-feira, por volta das 10h20, a Lua entra em Vrishtika, que é o signo de Escorpião. E aí o tom muda bastante. A leveza de sexta-feira, a leveza de tudo que a gente tem vivido até agora, dá um espaço, cede espaço para uma intensidade. Porque Escorpião não é um lugar onde as coisas se mantêm de forma superficial, né? Velhos sentimentos podem vir à tona, velhas memórias, condicionamentos antigos, padrões, pensamentos. Então, a recomendação é não fugir, mesmo porque a gente não tem como fugir. Então, se você tenta fugir, você está tentando remar contra a maré. Não fuja, né? Você está chegando numa lua cheia. Não há um lugar onde você possa se esconder. Encara, mas não encara no sentido de combate. Não devemos ser combativos, nós devemos entender que aquilo está passando pela nossa mente e deixa passar, né? No sábado, dia 30/5, ocorre Purnima. Então, nós chegamos às 6h07 da manhã no sábado, ao início do dia lunar, que nós chamamos de Tithi, que é Purnima, então a lua cheia, em Escorpião, né? O Sol antes disso, né, a duração de Purnima leva aproximadamente 24 horas. Então, de 6 horas da manhã, mais ou menos, até 6 horas da manhã do dia 31. O Sol, que está em Touro, a Lua estando em Escorpião, Touro, que representa tudo que a gente possui, enfim, nosso corpo, nossos recursos, tudo aquilo que é material, nossa segurança também, e Escorpião, representando tudo aquilo que está além disso, tudo aquilo que a gente não pode controlar, né, o que está nas nossas sombras, faz com que crie ali um eixo um tanto diferente, né? O Sol, que representa a estabilidade em Touro, e a Lua, que representa a mobilidade em Escorpião, que é um signo também tão intenso. Então, essa lua cheia pra gente pergunta o que nós estamos guardando aqui dentro que não é nosso. E o que você está rejeitando que, na verdade, você precisa integrar. Deixa eu explicar. Muitas vezes a gente pega coisas, cargas, né, responsabilidades, sentimentos, ideias, se apropria de situações, de emoções que não são nossas. E isso ocupa um espaço. Só que esse espaço, ele é devido a algo verdadeiro que existe na gente. Então a gente precisa se desapegar daquilo que não é nosso, para abrir espaço para que coisas realmente nossas, karmas nossos, ressurjam, venham, né, à superfície, para que a gente consiga enxergar e depois integrar da melhor forma possível. Não precisa ser rápido, não precisa ser por inteiro, não precisa ser por agora. Mas basta a gente olhar e saber que eles estão ali. Nada permanece escondido sob Purnima em Escorpião, né? Não é como se o universo quisesse castigar a gente, mas ele quer oferecer pra gente um foco de luz para que a gente tenha maior clareza sobre os nossos condicionamentos, sobre as nossas restrições, sobre tudo aquilo que nos prende, né? Tudo aquilo que nos influencia de uma forma muito oculta. E para fechar essa semana com leveza, no final do sábado, né? Finalmente, por volta das 9h20 da noite, esse Vênus entra em Punarvasu, que é a nakshatra
que representa e significa o retorno da luz depois de tudo que a semana revelou. Então, abre um espaço para um retorno de ternura, né? Para aquilo que foi perdido poder ser retomado. Então, para um colo que acolhe a gente depois de uma tempestade. Essa semana tem a estrutura de um ciclo completo, né? Do prazer consciente até o compromisso, da ilusão que a gente enxerga às vezes como sendo coisas reais, até uma comunicação mais limpa, uma comunicação sem bloqueios, da coragem para a gente encerrar a profundidade da lua cheia, né? De Bharani até a Purnima, e a gente tem então o retorno da luz, quando as coisas conseguem recomeçar, que é o recomeço. O céu não determina o que vai acontecer com a gente, os astros também não, e o céu mostra a qualidade desse tempo. E aí o que você faz com isso é sempre uma escolha sua. Até a próxima semana e eu vejo vocês nos próximos trânsitos.